Olá, você está ouvindo o podcast Quali-IA, simplificando o padrão e elevando a gestão. Uma jornada de conhecimento e inovação, pensada para você. Olá, sejam muito bem-vindos ao Quali-IA. Olá, muito bom estar aqui. Esta é a nossa imersão profunda no universo da excelência e da normalização. O clima de hoje é de, pura inovação. Com certeza, o assunto é quente. Sim, porque a gestão da qualidade acaba de ganhar uma lente de alta definição, né? Nós vamos mergulhar em um material riquíssimo que remodela totalmente a forma como olhamos para a rotina laboratorial. Mas, antes de darmos o primeiro passo de fato, preste muita atenção a este recado importante. Isso é essencial. Este conteúdo é uma síntese informativa gerada por inteligência artificial. O presente resumo não substitui a norma técnica oficial em vigor. A aplicação técnica e profissional deve basear-se na leitura integral do documento original emitido pelos órgãos competentes como a ABNT, ISO, ONA, etc. O autor e a ferramenta não se responsabilizam por interpretações divergentes da norma oficial. Eu acho fundamental manter essa premissa em mente durante toda a nossa discussão. Porque o objetivo aqui é iluminar os conceitos, né? Conectar os pontos e entender a filosofia por trás das regras. Exato. Mas o documento oficial é, e sempre será, a bússola final para qualquer implementação técnica que quem está nos acompanhando for fazer. Exatamente. E assim, a nossa missão nessa imersão de hoje é, no mínimo, instigante. O tema central é da matriz de risco ao cuidado do paciente. Como a ISO 15189, versão 2024, transforma risco em rotina. Um título de peso. Muito. A gente passou um pente fino na versão mais recente da norma brasileira, a ABNT-NBR ISO 15189. E olha, o que salta aos olhos nesse documento é a promessa de tirar a teoria da gestão de risco das planilhas empoeiradas, sabe? E colocá-la para trabalhar duro no dia a dia da saúde. O que eu acho fascinante aqui é a mudança de paradigma, sabe? Historicamente, existia uma tendência de encarar normas de qualidade como meras listas de verificação burocráticas. Aquela coisa de preencher papel. Isso, um exercício de preencher papéis só para satisfazer auditores. Mas as diretrizes atualizadas deixam cristalino que a estrutura é, na verdade, um escudo vital. O objetivo primário, absoluto e negociável é promover o bem-estar dos pacientes e construir uma confiança inabalável nos resultados clínicos. Faz todo sentido. O foco hoje é entender exatamente como um conceito tão abstrato quanto o risco se traduz em ações concretas nas bancadas, nos guichês de atendimento e nas mesas de decisão. Certo, então vamos desempacotar isso. É muito comum a percepção de que o risco em um laboratório está restrito apenas àquele momento em que o tubo de ensaio está dentro do equipamento. É o grande mito, né? Pois é, ou nas mãos do técnico ali na bancada. Mas, estudando o material, fica evidente que um mapeamento de riscos exige uma visão muito mais panorâmica. O texto fala sobre identificar perigos em 3 grandes blocos: pré-exames, exames e pós-exames. Exatamente. Ou seja, o risco não nasce quando a máquina é ligada. Ele flui por toda a esteira de atendimento. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe que a norma adota uma mentalidade de vigilância de ponta a ponta. Não adianta ter a tecnologia de sequenciamento genético mais avançada do mundo se a base do processo for frágil. A esteira de atendimento é contínua e totalmente interdependente. E pegando a fase de pré-exame, por exemplo, eu estava lendo as orientações e fiquei surpreso ao perceber o quão cedo o risco pode se materializar. Começa muito antes. Sim, estamos falando de um momento antes mesmo de a amostra cruzar a porta do laboratório. Se o paciente não compreende a orientação sobre o tempo de jejum... Ou a dieta prévia, sim. Isso. Ou se a equipe de recepção falha em registrar que aquele paciente faz uso de um medicamento específico que interfere no ensaio, a esteira já começa torta bem ali. E a complexidade não para na recepção. A fase pré-exame engloba também a coleta, a identificação dos tubos. Olha, um erro de etiquetação é um dos eventos adversos mais graves que podem ocorrer. E um ponto frequentemente subestimado,
o transporte e o armazenamento inicial. No Brasil isso é um desafio e tanto. Pense na realidade de um país de dimensões continentais como o nosso. Uma amostra biológica que viaja horas no baú de um utilitário, sob calor intenso, pode sofrer degradação de enzimas ou lise celular. Aquela amostra já chega comprometida. Exato. Quando esse tubo chega à bancada, ele já carrega um erro invisível, mas clinicamente fatal. E então o bastão passa para a fase de exame propriamente dita. É o coração técnico da operação. E aqui o desafio muda de figura, né? O material aponta que o risco nesta etapa mora na escolha incorreta de um método analítico ou na falha ao validar esse método. Não é só apertar o botão da máquina. Definitivamente não. É garantir que a máquina está calibrada, que os reagentes estão dentro da validade e que foram armazenados corretamente. Precisamente. Há um conceito crucial aqui que precisa ser gerenciado, que é a incerteza de medição. Toda análise científica possui uma margem de variabilidade inerente. Nenhuma medida é perfeita. Gerenciar o risco na fase de exame é conhecer e controlar essa margem para garantir que ela não afete a interpretação médica. Se um método não possui a sensibilidade adequada para detectar uma patologia em estágio inicial, o resultado analítico pode até estar correto do ponto de vista da máquina, mas será clinicamente inútil ou enganoso. Isso nos leva à fase de pós-exame. O que o texto nos mostra é que mesmo que a coleta tenha sido perfeita e a análise impecável, o perigo ainda ronda o processo. Sim, a jornada ainda não acabou. O laboratório agora precisa transformar um dado bruto em uma informação que o médico compreenda sem ambiguidades. E isso envolve a formatação clara dos laudos, agilidade na notificação de resultados críticos e até mesmo a retenção segura das amostras, caso seja necessário uma reanálise. E esse é o grande fechamento do ciclo. Um laudo formatado de maneira confusa, com unidades de medida ambíguas ou valores de referência desatualizados, induz o médico ao erro. Um erro de digitação no laudo invalida a mais exata das análises clínicas. A qualidade precisa blindar a jornada inteira. Nossa, isso exige uma cultura organizacional muito forte, né? Uma mentalidade de vigilância contínua. Sem dúvida. Mas o próprio texto normativo reconhece uma verdade dura da realidade. É impossível eliminar 100% dos riscos. Sempre existirão variáveis incontroláveis ou imprevistas. A grande sacada do material é introduzir o que eles chamam de abordagem proporcional. Essa abordagem é um pilar da gestão moderna. As ações para mitigar ou abordar os riscos devem ser estritamente proporcionais ao impacto potencial sobre a validade dos resultados e, acima de tudo, sobre a segurança do paciente. Então, não adianta tratar tudo com o mesmo peso. Exatamente. Em termos práticos, significa não desperdiçar energia vital e recursos escassos, tentando mitigar um risco burocrático de impacto mínimo, enquanto um risco que pode levar a um diagnóstico falso positivo de câncer, por exemplo, não recebe a devida atenção e redobrada. É sobre focar o arsenal de qualidade onde a vida do paciente mais precisa. Mas isso levanta uma questão bem intrigante para mim. Se nós aplicamos todas as mitigações possíveis, instalamos controles de temperatura rigorosos, validamos todos os métodos, treinamos a equipe à exaustão. Ainda assim, sobra um restinho de incerteza. Sempre sobra. Aquele fator humano, ou o limite tecnológico, que conhecemos como risco residual. O material traz uma exigência muito específica sobre isso, não traz? O laboratório tem a obrigação de comunicar esse risco residual aos usuários, sejam médicos ou pacientes, quando for apropriado. Tem sim. O que é fascinante aqui é a postura de transparência exigida pela norma. Em muitas indústrias, a tendência natural é esconder a imperfeição, vender uma imagem de infalibilidade absoluta. Dizer que é tudo garantido? Isso. A norma empurra o laboratório para o caminho oposto. O gerenciamento da informação com total honestidade intelectual. Mas, peraí, como isso não gera um clima de insegurança no paciente ou no médico? Quando o laboratório avisa que existe uma margem de limitação, não corre o risco de descredibilizar o próprio trabalho? Pelo contrário, essa transparência eleva a confiança a um nível muito mais maturo. A comunicação do risco residual deixa de ser uma admissão de falha e passa a ser uma ferramenta vital de segurança clínica. Como uma parceria de informação. Exato.
Quando o laboratório informa no laudo que determinado método pode sofrer interferência caso o paciente tenha certa condição prévia rara, ele entrega um mapa muito mais preciso para o médico. O profissional de saúde, de posse dessa ressalva, pode correlacionar o resultado com o quadro clínico do paciente de forma mais crítica, evitando decisões precipitadas. É uma parceria onde a responsabilidade pelo desfecho clínico é compartilhada de forma madura. Entendi, faz todo sentido agora. Mas para garantir que toda essa teoria não evapore no dia a dia, é preciso medir. E eu vi no material que é uma exigência expressa pela criação de indicadores da qualidade. O laboratório precisa de termômetros espalhados por aquelas 3 fases que discutimos para saber se a gestão está de fato funcionando. Sim, afinal, não se gerencia o que não se mede. Os indicadores precisam ser desenhados para capturar a saúde real do sistema, não apenas para gerar gráficos bonitos para auditoria. Dá um exemplo para a gente de como isso funciona na prática. Claro, na fase pré-exame, por exemplo, acompanhar a taxa de amostras rejeitadas por hemólise ou volume insuficiente revela rapidamente se a equipe de coleta precisa de reciclagem. Na fase de exame, a frequência de falhas nos controles internos aponta se os equipamentos estão estáveis. E na fase de pós-exame, o tempo de resposta para comunicar um resultado crítico é uma métrica que separa diretamente um atendimento seguro de um desfecho fatal. E quando esse termômetro pisca em vermelho? Quando a operação sai dos trilhos e acontece o que a área da qualidade chama de trabalho não conforme, ou simplesmente NC. Historicamente, essa expressão costuma dar calafrios nas equipes, soando quase como uma punição. O pessoal tem pavor de não conformidade. Tem mesmo. Mas a documentação sugere uma abordagem bem diferente, focando menos em apontar dedos e mais em avaliar a importância clínica do desvio. Exato. A gestão contemporânea exige uma visão analítica. Se o trabalho não está conforme os procedimentos estabelecidos, a prioridade número 1, imediata e inegociável, é avaliar se há risco de dano ao paciente. Se a resposta for sim, a diretriz é categórica. Para tudo. Exatamente. O trabalho deve ser interrompido e a emissão de laudos paralisada imediatamente. A prioridade sai da burocracia de registrar o erro e vai direto para a contenção do dano. A vida do paciente vem antes do prazo de entrega do exame. Ou seja, identificar um trabalho não conforme não é um atestado de incompetência técnica, mas sim o acionamento de um freio de emergência do próprio sistema de segurança. Perfeito. E, a partir daí, o laboratório inicia uma investigação de causa raiz. Esse é o ciclo virtuoso da melhoria contínua. Descobrir por que a falha aconteceu permite que o laboratório não apenas corrija o evento pontual, mas atualize a sua matriz de riscos e oportunidades. Um erro hoje, se dissecado com rigor técnico e tratado estruturalmente, alimenta a inteligência do sistema para blindar a operação contra a mesma falha amanhã. É a evolução do processo, baseada no aprendizado contínuo. Mas vamos ser realistas. Tudo isso exige investimento de tempo, treinamento contínuo, paralisação de rotinas quando necessário, aquisição de equipamentos de backup. Alguém tem que garantir que essa engrenagem possa girar sem restrições. E o texto coloca um peso enorme sobre o papel da liderança, especificamente na figura do diretor do laboratório. Se conectarmos isso ao sucesso de toda a operação, a liderança é a pedra angular. O diretor não é tratado como uma figura decorativa no organograma, apenas para assinar documentos oficiais e tirar fotos. Ele tem que estar ativamente envolvido. Muito envolvido. Ele é o responsável direto por integrar a mentalidade de gestão de risco em absolutamente todas as facetas das operações laboratoriais. É uma responsabilidade que não se pode delegar e esquecer. Eu notei uma ênfase particular na questão da imparcialidade e dos recursos. O diretor precisa estruturar um ambiente onde pressões comerciais e financeiras não atropelem as decisões técnicas. Se o setor de compras, focado apenas em cortar custos, adquire insumos de baixa qualidade que não passaram por validação rigorosa, é a qualidade analítica que desmorona.
A economia que custa caro. Isso. A liderança tem que ser a guardiã dessa fronteira. E tem que ser uma guarda ativa, sabe? A liderança precisa assegurar não apenas o melhor reagente, mas garantir pessoal competente, com educação continuada, treinamento e autorização formal para realizar tarefas específicas. Não existe qualidade sem capacitação humana. E a norma fala sobre revisões periódicas também, certo? Sim, há um mecanismo de análise crítica pela gerência. Periodicamente, a alta direção deve sentar-se com os dados. E eu falo de resultados de auditorias, métricas de não conformidades, feedback de pacientes, desempenho de fornecedores. O pacote completo. Tudo! E usar essas informações para verificar se o sistema de gestão continua robusto e focado no bem-estar do paciente. É um momento em que a liderança olha para o retrovisor para poder corrigir a rota do navio em direção ao futuro. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nós mapeamos as fases do fluxo, discutimos a mitigação, o risco residual, a importância de investigar as falhas e o papel inegociável da liderança. A base está toda aí. Exato. Vamos trazer toda essa base normativa para o chão de fábrica, para o calor do momento na rotina de saúde. Quero explorar como a teoria atua em cenários reais, resolvendo dilemas práticos. Excelente. É na complexidade da prática diária que a filosofia do documento mostra o seu verdadeiro valor. Então vamos para o primeiro cenário, a gestão de resultados críticos. Imagine a seguinte situação. Um analista técnico está processando exames de rotina de pacientes internados e, de repente, o equipamento acusa um nível de potássio no sangue de um paciente que está alarmantemente alto, incompatível com a estabilidade cardíaca. O famoso valor de alerta. Isso, valor de alerta. Lembra as diretrizes, fica claro que não dá para simplesmente aprovar o laudo num sistema e seguir para o próximo tubo. O que o protocolo exige nesse nível de urgência? Nesse cenário, o tempo passa a ser a variável mais crítica de todas. A diretriz é que a notificação a um médico ou profissional de saúde responsável seja feita imediatamente. O laudo não pode ficar aguardando no sistema para ser impresso no fim do dia, e a gestão do risco não para no ato de telefonar. Tem que registrar, imagino. O laboratório precisa criar um registro rigoroso dessa comunicação. Quem do laboratório ligou? Qual profissional no hospital recebeu a informação? Qual a data e hora exata ao nível do minuto? Quais foram os valores exatos transmitidos? Tudo isso deve ser documentado. E se o analista liga para o ramal do médico solicitante e ninguém atende? Talvez o médico tenha entrado em uma cirurgia de emergência e esteja incomunicável por horas. O laboratório não pode simplesmente cruzar os braços e dizer: "Ah, eu tentei". Exatamente. A responsabilidade pelo paciente impede a inércia. É por isso que o sistema de qualidade exige um plano de escalonamento documentado e conhecido por todos. Como funciona esse escalonamento? Se o médico solicitante não é localizado, a equipe de bancada precisa saber quem é o próximo na hierarquia clínica a ser acionado. Pode ser o médico plantonista da UTI, o chefe da enfermagem daquele andar ou o diretor médico do hospital. O protocolo de escalonamento não cessa até que aquele resultado crítico alcance alguém com autonomia para intervir e salvar a vida do paciente. O risco da quebra de comunicação é mitigado por um plano de contingência implacável. Sensacional essa arquitetura de segurança. Vamos subir a complexidade para um segundo cenário. E este lida diretamente com aquele dilema do risco residual que conversamos há pouco. Vamos lá. Imagine uma amostra que chega ao laboratório clinicamente comprometida, digamos com um volume muito menor do que o necessário, ou que sofreu um atraso severo no transporte. O instinto da qualidade seria rejeitar a amostra e pedir uma nova coleta. O que seria o procedimento padrão na maioria dos casos. Certo. Mas o detalhe crucial é o seguinte: trata-se de uma biópsia única, de um tumor cerebral ou de uma amostra de líquido cefalorraquidiano de um recém-nascido. Uma amostra insubstituível. Rejeitá-la e exigir nova coleta significaria submeter o paciente a um risco cirúrgico extremo novamente, o que é impensável. Como a norma lida com isso? Olha, esse é um dos dilemas mais profundos da rotina laboratorial, porque coloca as regras técnicas frente a frente com a ética médica.
Se fosse uma amostra comum, de rotina ambulatorial, o descarte imediato seria a ação correta. Mas, por ser uma amostra insubstituível, o princípio norteador muda para o melhor interesse do paciente. O foco muda totalmente. Descartar essa amostra causaria um dano imensurável, talvez a perda da única chance de diagnóstico. Então, a orientação é que o laboratório pode decidir seguir com o processamento da amostra, assumindo o risco analítico com o máximo de cautela possível. Mas como fica o respaldo técnico disso? Se o laboratório libera o laudo, ele não está testando cegamente a qualidade de algo que já começou falho? Brilha mais uma vez. Ao optar por liberar esse resultado, o laudo final deve obrigatoriamente incluir uma nota técnica detalhada indicando a natureza exata do problema com a amostra original. Por exemplo, a amostra recebida com volume inferior ao validado para o método. Tem que estar escrito lá com todas as letras. Com todas as letras. E, fundamentalmente, deve aconselhar o médico a ter extrema cautela na interpretação daqueles dados perante o quadro clínico. O laboratório faz o melhor tecnicamente possível com o material disponível, mas compartilha abertamente o risco residual com o médico assistente. É a ciência operando no mundo real, onde nem tudo é perfeito, mas tudo precisa ser transparente. Incrível como o sistema não engessa o julgamento clínico. Pelo contrário, fornece um trilho seguro para que o profissional saiba como agir fora do roteiro ideal. Bom, vamos a um terceiro e último cenário, focado na infraestrutura tecnológica. Tecnologia é um ponto sensível. O laboratório moderno é altamente dependente de software. O que acontece quando ocorre uma falha catastrófica no sistema de informação? O famoso, o sistema caiu e apagou tudo. O colapso do sistema de informação é um verdadeiro pesadelo logístico. O laboratório moderno processa milhares de dados por hora, e a dependência tecnológica é colossal. É por isso que o foco na segurança cibernética e na estabilidade dos dados é tão forte na norma. E tem que haver um plano B. A gestão de riscos exige planos de inatividade rigorosamente documentados e testados. Se o servidor principal falhar, o laboratório precisa ter meios de contingência para manter os serviços essenciais operando, registrar amostras manualmente se necessário e continuar liberando resultados de emergência sem comprometer a rastreabilidade. A operação de saúde não pode parar completamente porque um cabo de rede rompeu. Outro ponto que observei no material é sobre a liberação automatizada de resultados. Em grandes volumes, muitos resultados normais são analisados e liberados direto pelo sistema, sem intervenção humana, baseados em regras pré-definidas. Isso agiliza muito a rotina. Agiliza, mas se o sistema começa a apresentar instabilidade, existe o risco de laudos errados serem disparados em massa para os prontuários dos pacientes. Sim, e a diretriz é contundente sobre isso. Todo sistema que utiliza regras para liberação automatizada de resultados deve possuir um mecanismo de interrupção imediata. É o que poderíamos chamar de chave de emergência. Como se corta a energia do processo. Exatamente. Se houver qualquer suspeita de que a integridade do sistema está comprometida, a equipe deve ser capaz de suspender rapidamente essa automação, voltando à verificação manual e humana. Isso impede que uma falha de software se transforme em um evento adverso em larga escala, protegendo a segurança dos pacientes que estão na ponta da linha aguardando esses laudos. É exatamente como ter um botão de parada de emergência em uma linha de trem de alta velocidade. Absolutamente essencial. Bom, vamos dar um passo atrás e olhar o panorama completo do que desbravamos hoje. Uma jornada e tanto. Nós vimos como a filosofia de gestão de riscos varre o ambiente laboratorial de ponta a ponta. Desde o cuidado com a orientação prévia para o paciente até a arquitetura cibernética do banco de dados, o bem-estar do paciente está no centro exato da matriz. Sem tirar nem pôr. Ficou extremamente claro que o intuito das diretrizes não é acumular papelada, carimbos ou planilhas difíceis de ler. Trata-se de proteger vidas, de garantir que cada número impresso em um laudo seja digno de confiança plena e atue como um guia seguro para curar e jamais para confundir. E por falar em construir confiança e garantir a precisão de cada processo, é meu dever reforçar um aviso de extrema importância para nossa audiência.
Para absorver essas práticas na íntegra, mergulhar nas minúcias técnicas e liderar a adequação estrutural de um laboratório real, é absolutamente imprescindível a aquisição e a leitura cuidadosa da norma oficial completa. Fica o recado. O documento original, a ABNT NBR ISO 15189, na sua versão mais atualizada, pode ser adquirido diretamente através dos canais oficiais da ABNT ou da ISO. Nenhuma imersão, por mais aprofundada que seja, substitui a consulta direta à fonte primária e oficial. Com certeza. É a leitura de cabeceira definitiva para todo profissional e gestor que leva a excelência a sério. E para encerrar nossa imersão de hoje, quero deixar um pensamento provocado pelas nossas discussões. Algo para a mente continuar trabalhando após o fim do programa. Adoro essas reflexões finais. Ouvindo tudo isso sobre planos de contingência, contenção de falhas, análise de causa raiz e transparência absoluta. Se um laboratório atinge o ápice absoluto da sua gestão de riscos, criando rotinas que são tão perfeitamente seguras, blindadas e fluidas, a excelência da qualidade se torna um processo tão silencioso que o paciente na sala de espera nem faz ideia de que ela existe. Fica parecendo que é natural, que sempre foi assim. Fica a reflexão para quem acompanha a gente. Será que o verdadeiro e maior sinal de que o sistema de qualidade atingiu a perfeição é, ironicamente, a sua total invisibilidade nos bastidores da saúde? Pensem sobre isso. Foi um prazer imenso conduzir essa jornada de conhecimento com todos que nos acompanharam. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Até a nossa próxima imersão no Quali IA.